Bom, pessoal, comecei a gravar, tá? Coloquei também já no áudio apresentação. Vocês estão vendo a tela? Sim, sim. Ok. Então, a gente vai entrar na unidade 2 sobre levantamento geodésico. É a primeira parte, mas ela é baseada no que a gente discutiu lá no início da aula, que o foco, né, dessa disciplina, a gente vai dar bastante foco nos levantamentos altimétricos. Mas a gente vai passar por essa aula de hoje, na unidade 2, que são os levantamentos geodésicos, para a gente falar um pouquinho sobre esses levantamentos clássicos. E na próxima a gente vai falar também um pouco sobre o GNSS. Apesar de vocês terão uma disciplina específica para isso, tá? Mas a gente faz uma introdução, visto que isso ele é parte do processo, né, de levantamento geodésico. Então a gente vai abordar um pouquinho o processo clássico hoje, na próxima aula do GNSS, tá? Mas lembrando sempre que a gente vai dar foco mesmo nos levantamentos geodésicos na parte altimétrica, nos nivelamentos, tá? Que o GNSS não resolve, principalmente no que se refere às altitudes normais, as altitudes ortométricas, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questão, chamem, abrem o microfone, perguntem sem problema nenhum, tá? Bom, a gente vai partir, como a gente conversou na aula passada, a gente sempre vai partir de como se localizar, de como você se localizar sobre essa superfície terrestre. Então, a partir desse questionamento de como se localizar sobre a superfície terrestre, se desenvolve um conjunto, né, ou um sistema de coordenadas, que ao desenvolver esse sistema de coordenadas é preciso entender qual é a figura geométrica em que esse sistema de coordenadas vai se desenvolver. E a gente viu, né, na aula passada, que a figura geométrica para o desenvolvimento da geodésia, a figura geométrica da geodésia busca, que mais se aproxima do formato da Terra, é o elipsoide. Então a gente vai se localizar, a gente vai usar essa figura geométrica para desenvolver um sistema de posicionamento, tá? A gente sabe que a gente tem um sistema de posicionamento, um sistema de coordenadas, baseado em coordenadas curvilíneas, coordenadas que definem, a partir de um ponto, sobre qualquer lugar sobre a superfície terrestre, uma coordenada, uma latitude e uma longitude. Tá? E isso, você tem isso, você tem essas coordenadas na superfície terrestre, para você se localizar na superfície terrestre, e também essas coordenadas para você correlacionar um documento cartográfico com a superfície terrestre. Ou seja, o documento cartográfico, ele é um modelo gráfico dessa superfície terrestre. Então, o que existe nessa superfície terrestre que seja compatível para o projeto, para a ideia deste modelo gráfico, ele é representado. E o sistema de coordenadas vai garantir que você possa se localizar, se relacionar com esse modelo gráfico, que é o mapa com a superfície terrestre. Tá? Mas existe a questão, né? Tudo bem, eu olho no mapa, eu tiro uma coordenada, essa coordenada no mapa, mas aonde fica essa coordenada no terreno? É possível visualizar essa coordenada no terreno? Não, ela não é materializada a qualquer tipo de coordenada, né, que você obtenha num documento cartográfico. A coordenada em si ela não é materializada. O que se é materializado são os elementos, né, em que você obteve a coordenada. Então, se você obtém uma coordenada a partir do cruzamento de duas rodovias, de duas estradas, a esquina, né, de uma rua, a coordenada que você obtém deste elemento, sim, ela é materializada, mas através do elemento na superfície terrestre. Uma forma que a gente tem hoje, que facilita muito o processo de identificação onde ocorre, onde se encontra essa coordenada, ou mesmo qual é a coordenada onde eu estou, são os aplicativos que a gente tem hoje nos smartphones, que são munidos de GPS, né? Que esses smartphones integram diferentes aplicativos, diferentes ferramentas, inclusive o GPS. Por isso, quando a gente usa dispositivos como o Waze, a gente usa dispositivos como o Uber, como dispositivos para atividade física, e ele te dá a posição, deslocamento,
ele se baseia em conseguir determinar a coordenada que você está e associar essa coordenada que ele determinou dentro de um mapa, de uma representação cartográfica, de um modelo gráfico, né, desse espaço que é registrado nesse mapa, que tem uma inteligência, que tem toda uma estrutura ali por trás. Mas como a gente está num curso de engenharia cartográfica, né, tem uma questão muito sensível que é o erro. Né? Então, quando eu obtenho uma coordenada, o quanto essa coordenada tem de erro? Se essa coordenada é boa ou ruim, vai depender primeiro da aplicação dela. Então, se você precisa se posicionar dentro de um endereço, mas se você está a 10 metros para lá, 10 metros para cá, você consegue localizar o endereço que você tem. Né? Estou dizendo, você pega o endereço, você põe no seu aplicativo, esse aplicativo dá uma posição para esse endereço e você usa essa posição, essa coordenada que esse aplicativo deu para se localizar, para achar esse endereço. Então, se esse aplicativo te botou 10 metros para lá, 5 metros, você consegue se localizar. Da mesma forma, se você estiver num barco navegando, né, e você por acaso ficou à deriva e você manda um SOS e você manda uma coordenada com um erro de 100 metros, você vai ser encontrado. Né? Porém, você tem outras questões, como projetos de engenharia, em que o nível da precisão para a construção desse projeto, o nível de coordenada, imagina, você está fazendo, né, uma ponte em que você vem construindo de um lado e do outro lado. Elas têm que se encaixar. Então, o nível de precisão ali é muito maior, como também de projetos de represa, né? Em que se você aumentar, se você errar 1 metro ou alguns centímetros dentro do tamanho dessa represa ou do monitoramento, o quanto desse espelho d'água vai ocupar a mais, né? Isso, claro, isso depende muito do relevo. Então, você não existe coordenada ruim ou boa, existe coordenada adequada para o projeto que você está trabalhando. Então, a precisão de uma coordenada, a precisão ao se posicionar, ao determinar uma coordenada para se posicionar para um projeto que for, então ela é inversamente proporcional ao erro aceitável. Então, se eu tenho erros grandes, eu tenho pequena precisão. Se eu posso ter erros pequenos, eu tenho que ter alta precisão. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho que entender o projeto, entender por que eu estou determinando aquela coordenada, porque todo o processo de determinação de coordenadas de alta precisão é diferente e, por consequência, mais demorado e mais caro. Né? Então, eu preciso determinar coordenadas, né, na superfície terrestre. Essa coordenada ela tem que ter uma precisão adequada para o meu projeto, mas como é que eu parto? Como é que eu faço para determinar uma coordenada? A determinação dessas coordenadas, elas partem de uma rede construída, uma rede materializada. Né? A gente vai falar um pouco melhor disso sobre rede geodésica na unidade mais à frente, e até mesmo como ela materializa um sistema geodésico no cálculo geodésico. Mas é a partir desta rede em que eu vou transportar coordenadas. Então o senhor está dizendo que sempre eu vou partir de pontos da rede para determinar a coordenada? Sim e não. Sim e não por quê? Sim, eu tenho que partir da rede, e não porque eu posso partir de outros pontos que já partiram dessa rede, certo? O que eu preciso saber é se esse acúmulo no processo de transporte, o acúmulo de erro nesse processo de transporte não afeta o erro final, a precisão final que eu quero do meu levantamento, tá? Então, como determinar coordenadas com precisão adequada do meu projeto, né? Então, quando se pode errar? Então, é uma pergunta que a gente precisa ter sempre nos projetos de engenharia. O quanto eu posso errar, certo? Exemplo disso, você vai fazer um referenciamento de um imóvel rural, ou você vai fazer um mapeamento cadastral para cálculo de IPTU. Qual é o valor do metro quadrado? Né?
Um metro quadrado vale 10 mil reais. Se você errar 1 metro, você está tendo a mais ou a menos, 1 metro quadrado, 10 mil reais no valor daquela propriedade. Né? Então você precisa sempre buscar, e a função básica do engenheiro ao resolver um problema, no caso a gente está discutindo, o problema é calcular coordenada, demarcar uma propriedade, definir uma coordenada que vai receber uma informação específica, ou georreferenciar uma imagem de satélite, fazer um loteamento de uma área. Todas essas atividades, a solução desses problemas que passam pela determinação de coordenada, passam por entender que qualidade, que precisão eu vou precisar para essa coordenada. Bom, então a princípio, a gente está discutindo que no processo de levantamento geodésico, a gente vai determinar coordenadas de elementos existentes ou determinar coordenadas para desenvolvimento de projetos que venham a ter elementos como loteamento. Ok? Tudo bem? E aí a gente vai trabalhar com tipos de levantamento. O primeiro são os levantamentos planimétricos, aqueles cujo referencial é o elipsoide de revolução, aquele que eu tenho como referência, onde as minhas observações são feitas através desse elipsoide de referência, onde eu vou transportar, onde eu vou determinar, transportar, porque ao determinar eu transporto coordenada de um ponto conhecido, coordenadas sobre essa superfície de referência que é o elipsoide. Então, esses são os levantamentos planimétricos. Mas eu também tenho, e vai ser o foco mais à frente da nossa unidade, da nossa disciplina, os levantamentos altimétricos, onde o referencial não é mais o elipsoide de revolução, mas sim o geóide. Por quê? Porque eu estou falando em altitude, eu estou falando em variação de uma distância em referência ao nível médio dos mares. Opa, se eu estou calculando diferenças a partir do nível médio dos mares, eu estou partindo de um equipotencial da gravidade, que é aquele que foi definido, que mais se aproxima àquele GEOP de referência, que é o geóide. Então, nos levantamentos altimétricos, se parte sempre como referência o geóide. É isso que a gente vai focar mais aqui. Mas eu também tenho os levantamentos tridimensionais. Levantamentos são tridimensionais, são aqueles que são referenciados, claro, a uma superfície matemática, que é o elipsoide, mas através de um sistema terrestre cartesiano tridimensional. Um sistema x, y e z, onde o centro desse sistema de coordenadas é o centro de massa da Terra. E qualquer elemento posicionado, qualquer elemento dentro desse sistema, eu teria uma coordenada x, y e z referenciado a um elipsoide de referência. Só que neste caso eu passo a ter também, não o z como elemento de altitude, que ele não é, ele é do sistema cartesiano, eu transformo esse sistema x, y e z para latitude, longitude e altitude. Mas neste caso, a altitude é uma altitude o quê? Elipsoidal, uma altitude geométrica, que não tem a característica física que as altitudes ortométricas têm, da sua associação com o nível médio dos mares, da sua associação com o geóide. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Sim. Então, os levantamentos geométricos que a gente está falando agora, vocês têm, né, em outras disciplinas, né, os levantamentos gravimétricos, né, na geodésia física. Aqui a gente está falando de geométricos, apesar da gente estar falando aqui também em levantamentos altimétricos, mas a gente está falando nos levantamentos geométricos para a obtenção dos valores de altitude, ou seja, dos nivelamentos geométricos ou trigonométricos. Tá? Bom, então, como a gente falou, o levantamento planimétrico tem como objetivo transportar uma coordenada conhecida para um ponto que deseja determinar uma nova coordenada. No caso dos levantamentos clássicos, a gente vai fazer isso através de medições de ângulos e distâncias. Né? Nos levantamentos utilizando tecnologia de posicionamento por satélites artificiais, eu também transporto uma coordenada. Por que eu transporto uma coordenada, de certo modo? Né? Porque eu sempre vou partir de uma coordenada conhecida,
para ajustar a determinação da coordenada. Então, mesmo que eu não faça o transporte como o modelo clássico faz, de ocupar um ponto de coordenada conhecida e ir fazendo as medições até o ponto que eu desejo determinar a coordenada, nos levantamentos GNSS, eu ocupo direto o ponto que eu quero determinar, mas com suporte de um ponto de coordenada conhecida. Tá ok? Então, esse é o que a gente vai trabalhar aqui nessa unidade, que a gente vai buscar os levantamentos planimétricos clássicos, onde eu transporto a coordenada a partir de medições angulares e de distância, que vocês viram na topografia. O que vai diferenciar é que eu vou reduzir essas observações ao quê? Ao elipsoide e não ao plano. Tá? Então, se a gente pensar de uma forma simplificada, como ela ocorre na própria topografia, eu preciso determinar a coordenada do ponto C, ou seja, eu preciso determinar o x e o y do ponto C a partir da coordenada do ponto B, que tem x e y conhecidos, e eu preciso calcular o quê? As duas distâncias relacionadas à componente x e à componente y. Então, para a coordenada x do ponto C é igual à coordenada x do ponto B mais esse deslocamento BC. Ok? Como para calcular a coordenada do ponto Y, eu preciso da coordenada do ponto C, o Y de C, a coordenada Y de B, que está aqui, mais esta distância YBC. E aí eu vou determinar a coordenada de C. Para fazer isso, ou seja, para calcular o x e o y, o ΔX, né, o xBC, o YBC, eu preciso desenvolver esse triângulo aqui retângulo. Tá? Então eu vou ter que saber esse ângulo e essa distância. Tá? Então aqui tem essa distância, A aqui, está com uma estrutura diferente aqui, mas esse A, e esse ângulo aqui. Então, como a gente viu anteriormente, os levantamentos clássicos vão transportar essa coordenada medindo ângulos e distâncias. É isso que eu vou fazer. Eu vou medir esse ângulo, vou medir essa distância. Claro que eu não consigo medir esse ângulo de forma direta. A gente vai ver mais à frente. Claro que eu estou aqui trabalhando também no plano, mas para que a gente reforce essa noção do que eu preciso medir. Então, como é que eu meço essa distância? Então, eu tenho duas formas de medir distância. Né? As medições diretas, em que eu percorro efetivamente a distância entre os dois pontos. Então, efetivamente, eu saio de B, percorro até chegar no ponto C, que é a medição direta. Né? Medição que consiste em comparar diretamente a distância por medida de um padrão de medida pré-definido, né, pré-estabelecido, ou a medida indireta, que eu vou calcular essa distância a partir de outras grandezas. Tá? Um processo direto, o mais famoso que ser usado é a trena. Né? Mas lembrando, sempre quando eu faço todo documento cartográfico, e por consequência todas as coordenadas que estão em um documento cartográfico, o documento cartográfico ele tem uma projeção ortogonal em relação à superfície terrestre. Né? Não é a projeção cartográfica que estou dizendo, é a projeção ortogonal. Vou abrir aqui um exemplo disso, eu vou tentar desenhar aqui. Deixa eu ativar a caneta aqui. Eu tenho aqui o terreno, o perfil de um terreno. Tá? Ok? Esse terreno ele tem o ponto inicial aqui e o ponto final aqui. Né? O início do terreno e o fim do terreno. Aí eu vou medir, esse terreno tem quanto de profundidade? Tá? Então vamos lá, se a gente medir o quanto tem de profundidade, vamos mudar a cor aqui, eu boto uma trena aqui. Olha, eu estou fazendo com o mouse e não fica tão perfeito não. Tá? Eu medi aqui, essa distância aqui, D. Opa, o meu terreno tem essa profundidade, ok? Quando eu vou olhar a planta, né? E aí eu vou mudar a cor aqui. Quando eu for olhar a planta que está aqui, eu tenho aqui a planta.
eu tenho aqui o terreno. Ele é bem retinho, o mouse aqui que está me atrapalhando. Tá? Então, eu tenho aqui a planta. Esse é o ponto inicial do terreno, né? Aquele ponto que a gente viu aqui. E aqui eu tenho um ponto final. E aí eu vou medir na planta esse valor. Ok? Venho aqui e meço desse ponto até aqui. E vou achar um D minúsculo. O que ocorre, mesmo com as relações de escala, levando-se em consideração, claro, o D é diferente do Dzinho. Por que ele é diferente? Alguém chutaria aí? Por que ele deu diferente? Ele tinha que ser igual, tá dando diferente. Ou igual dentro de uma margem de erro. Mas ele está dando muito, ou seja, eu tinha que dar... Eu medi aqui, né, o verde aqui, o D maiúsculo, 38 metros. Quando eu vou medir aqui, está dando 30. Estou perdendo 8 metros, por quê? Porque toda representação, qualquer documento, uma planta, ela tem uma projeção ortogonal. Então, esse elemento A aqui, esse elemento inicial aqui, ele tem uma representação perpendicular dentro disso aqui. Então, a distância de I para F, na verdade, é isso aqui. Ó. É essa distância aqui. Tá ok? Porque você tem uma projeção perpendicular. Da mesma forma, vamos supor. Eu vou fazer um outro desenho aqui. Esse mesmo terreno. Não convenci o cara, mas tudo bem. Tá aqui a propriedade, ponto inicial, ponto final da propriedade. Ele vai construir um prédio ali, de 5 andares. Aí ele constrói o prédio assim? Não, que vai cair. O que ele precisa fazer? Eu vou apagar aqui. Não, vou deixar só para ter as... Eu vou mudar a cor aqui. Vou botar uma outra cor aqui. Ele precisa cortar isso aqui, ó, né? Ele precisa cortar o terreno para que ele construa o prédio aqui, ó. Certo? Se ele planificar tudo para fazer qualquer tipo de construção, ele tem essa distância aqui. Então, as medições, os documentos cartográficos, eles têm projeções ortogonais, certo? Ele não leva em consideração a declividade, ele sempre representa no plano, a representação no plano ou a representação no elipsoide. Rebate a isso. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque quando se vai medir com a trena, a mesma coisa que ocorreu aqui, eu preciso medir sempre na horizontal e não na inclinada. Tá? Então, se eu vou fazer qualquer levantamento e eu preciso medir uma distância, estou falando de medição indireta, mas supondo, eu tenho aqui uma atividade para fazer, um projeto em que tem um cara está me contratando para fazer uma perícia e medir o terreno dele, certo? Eu posso medir com trena? Posso medir com trena, mas eu tenho que sempre pensar que essa medição da distância tem que ser feita de forma horizontal, certo? Bom, também para... mas será que a trena tem precisão? Vai depender do equipamento que você vai usar para a precisão que você precisa. Então, se você tem trena de lona, essas trenas aqui de lona padrão, que todo mundo tem, que estica, você normalmente, pela especificação dela, você tem uma precisão de 25 centímetros a cada 100 metros. Ou seja, a cada 100 metros que você mediu na trena, você pode estar errando mais ou menos 25 centímetros. Tá? A cada 100 metros medido. Numa trena de plástico, você tem já uma precisão de 5 para 100 metros, de 5 centímetros para 100 metros. A cada 100 metros, eu tenho um erro a mais ou menos de 5 centímetros. E nas de fita e de trena de aço, as trenas de agrimensura, que normalmente são fixadas em 20 metros, você trabalha, a cada
100 metros medidos, você está errando em torno de 1 centímetro. Então, esse é o balizador para você falar, para escolher qual equipamento você vai usar perante a precisão que você precisa. Claro que nem sempre você vai ter condições de medir de uma tacada só uma propriedade, uma observação qualquer, não só propriedade. Então, você faz por sequência e você precisa usar sempre os bastões nivelados de modo que você garanta, primeiro, isso aqui esteja na verticalidade, certo? Para que você não tenha isso aqui, ó. Você não pode puxar tanto que você inclina a baliza, certo? E aí você tem que medir exatamente no centro do marco, que é um marco de propriedade, o que for, e você acaba tendo um erro. Por quê? Porque a baliza fica... Então, você precisa de ter esses cuidados para medir com uma trena, mas é possível medir. A mesma questão é o quanto de força eu aplico para esticar essa trena, porque elas têm efeitos também chamados de catenária, o quanto ela forma de barriga. Então, puxou, ela fez uma barriga, então tem que esticar. Mas se eu esticar muito, dependendo da trena, ela deforma, certo? Então, você pode fazer correções também da trena a partir do quê? Do comprimento medido, do coeficiente de dilatação que essa trena tem e também da variação de temperatura partindo daquele coeficiente. Então, quando você pega uma trena, você tem que ter alguns cuidados. Exemplo, o quanto de força você pode aplicar para ela e a essa correção. E ele vai dizer lá, olha, o coeficiente de dilatação da trena é em torno, ele está dando aqui em centímetros, e ele parte de uma diferença de temperatura padrão que ela tem lá para o próximo. Então, assim, eu vou pegar isso aqui vezes o quanto está variando de temperatura a partir de uma temperatura padrão. Eu vou chutar aqui. Temperatura padrão é 20 graus. Então, se eu estiver medindo numa temperatura de 30, eu tenho que ver isso aqui vezes 10, que é a variação de 20 para 30. Então, esses são os cuidados que tem que se ter para as medições das distâncias. Claro que os processos diretos são destinados para áreas menores, né? Para distâncias menores em que você tem um controle melhor disso tudo. Para distâncias muito grandes ou um conjunto grande de distâncias, você vai precisar de trabalhar com os métodos indiretos. O método indireto mais famoso é o estadimétrico, em que você vai trabalhar com um triângulo, com as relações de triângulos e semelhança de triângulos, para determinar isso. De que forma? Você precisa medir esta distância de C para G aqui a partir da semelhança entre esses dois triângulos, ACB e DCE. Esse primeiro triângulo aqui é dentro do equipamento que você vai usar. Então, dentro do teodolito, você tem esse triângulo montado, onde você tem esta distância conhecida de C para F, e você tem essa distância conhecida também de D para E. Quando você faz observações e você consegue, aí você precisa medir lá no ponto que eu quero G, medir o A e o B, e medir essa distância. Por isso que se usa uma régua, e você faz essa medição. Como eu quero CG, né, essa distância, eu vou correlacionar a essa distância que eu conheço. Eu vou correlacionar isso aqui que eu vou medir e isso aqui que é construído dentro do equipamento. O CG vai partir dessa relação aqui, que é esta minha distância que eu vou medir vezes a constante do equipamento. Hoje, a grande maioria dos equipamentos, se vocês forem ver, a constante é 100, uma constante fixa, porque o equipamento já foi construído para isso. Então, para medir o AB, você põe o quê? Dentro de uma mira, e você vai ler o fio superior e o fio inferior. O que é o fio superior? O que é o fio inferior? É o prolongamento do centro da luneta, passando por aquele fio que está registrado na luneta e rebatendo na mira. Ok? E aí você lê, bom, fio superior 1,525, né? Processo de medida estimado.
estimativa desse valor, o φ inferior é 1,285, a constante é 100, então isso menos isso, para pegar esta distância vezes a constante, me diz que eu tenho 24 metros da onde eu estou medindo até aquele ponto. Eu fiz uma medição indireta, tá? Para a gente ver isso melhor, eu tenho um equipamento, eu vou fazer esta medida. Só que, né, faço essa medida, eu vou ter o fio superior, fio inferior na régua, e eu meço essa distância aqui. Só que essa distância é a distância que a gente precisa usar ou é a distância inclinada? É a distância inclinada, eu preciso reduzir essa distância. Então, porque eu preciso mesmo é esta distância aqui, que está até mal desenhado aqui, deixa eu ajustar aqui para vocês. Né? Tem que ser aqui a continuação disso aqui. Então, é desta ponto até esse ponto, ok? A partir do quê? De eu ler esse ângulo de inclinação. Normalmente, os equipamentos que medem distâncias, os teodolitos ou os teodolitos eletrônicos, ângulos, eles medem esse ângulo zenital aqui. Então, se eu tenho que L1, que é o fio superior menos o fio inferior, fio superior menos o fio inferior, essa distância aqui, ó, L1 é esta distância do fio superior ao fio inferior, depois a gente vai ver por que eu estou medindo assim, e do fio médio ao fio inferior, eu tenho as duas distâncias, a distância inclinada é a soma dessas duas distâncias. Se eu multiplico pelo seno desse ângulo aqui, eu corrijo para essa distância aqui, triângulo retângulo. Tudo bem? Todo mundo viu? Ok? Uhum. Só que olha só, se eu tiro de uma forma mais simples, se eu tirar isso aqui, o que vai acontecer? Voltando lá para aquele desenho aqui, ó, isso aqui é perpendicular, tá? Para funcionar desta forma. Isso aqui não está perpendicular, ele está inclinado também. Né? Então, o ideal é que eu tivesse isso aqui, ó, em vez de estar pegando aqui, que eu estivesse pegando isso aqui perpendicular. Mas eu consigo corrigir isso. Então, na verdade, eu consigo corrigir calculando que eu tenho esse ângulo aqui é igual, né, ao ângulo zenital, o ângulo vertical, né? E eu consigo corrigir. Então, eu tenho, primeiro, a correção do cálculo. Então, esquece isso aqui. Eu preciso calcular esse DI. DI não é L1 mais L2, porque a gente viu que precisa de ser perpendicular. Então, para eu corrigir isso, eu preciso do seno desse elemento. Então, a correção da distância inclinada vai ser o fio superior menos o fio médio, que é essa distância aqui vezes o seno, mais o fio médio menos o fio inferior, vezes o seno da distância zenital. E se eu resolver aqui, os fios médios vão se eliminar. Então, a minha distância inclinada é fio superior menos o fio inferior, vezes a constante, vezes o seno da distância zenital. Isso é para calcular a distância horizontal? Não. Isso é só para corrigir esta inclinação aqui. Tudo bem? Tranquilo? Bom, partindo disso, eu vou ter que ir para a distância, aí voltando aqui, ó, o DI está aqui, tenho que jogar ele aqui, então vai ser isso tudo vezes seno. Opa, seno ao quadrado, está aqui, ó. Então, para as medições indiretas de distância, usando, né, a taquiometria, que ou seja, é medição em régua, eu tenho esta formulação para chegar na minha distância horizontal. Tudo bem? Né? Só que eu posso, hoje, normalmente, já há um tempo, mas normalmente, eu faço essas medidas utilizando o quê? Distanciômetros, né? Medições eletrônicas de distância. Né? Isso ficou muito visível agora nas Olimpíadas, né? Em que todas as medições usadas para o salto, para as distâncias, eram feitas a partir, principalmente de lançamento de peso, né, dardo e tal, se colocava, né, um prisma embaixo e fazia uma medição daquilo ali, nessa distância. Então, eu vou substituir essa mira, por quê? Por um prisma. E esse equipamento aqui, ele não vai ser só mais óptico mecânico, mas ele vai ter um distanciômetro. Por isso que chama as estações totais.
que são teodolitos eletrônicos, que medem ângulos, mas de forma eletrônica, mais os distanciômetros. Juntos, eles formam uma estação total, em que ele vai mandar o sinal, esse sinal vai refletir no prisma, vai voltar. Opa! Essa distância inclinada vai ser o tempo que foi e voltou, vezes a velocidade do sinal na atmosfera, a velocidade da luz. Então, a partir disso, por que é por 2? Porque vai e volta, ele pegou o tempo de ida e volta. Ele pegou, né, a distância 2 vezes. Por isso que tem o 2 aqui. Calculando isso e corrigindo pelo ângulo que ele mede também, eu tenho a distância inclinada, a distância horizontal. Então, voltando lá no início, nos processos clássicos, que a própria topografia usa, eu vou medir distâncias. Essas distâncias são medidas a partir de observações diretas ou de indiretas. Quando eu estou falando de indiretas, eu estou falando de uso de equipamentos que vão medir outros valores, né, como uma distância angular, como essa distância inclinada, para chegar na distância que eu quero, que é a distância horizontal. Ok? Bom, mas o que é esse ângulo aqui? Como é que o que é esse ângulo? Como é que a gente trabalha em relação a isso? Então, a gente viu lá no início que para transporte de coordenadas, eu trabalho com medições angulares e de distância. Já vimos as medições de distância. Quais são essas medições angulares? Uma medição angular que precisa para a medição de distância é a distância zenital, né? Que é o ângulo vertical. Então, o ângulo, que é um dos possíveis ângulos verticais, né? Então, o ângulo vertical é uma distância angular, né? Porque ela é medida ou em radiano ou em grau decimal, uma distância angular, entre duas direções. Quais são essas duas direções? Ou o zenite, que é a linha vertical que passa sobre o equipamento, e a linha da observação ao ponto que eu quero, ou, né, o plano, ou seja, o plano perpendicular ao plano do zenite. Então, eu tenho a distância zenital, medida da vertical do equipamento, do lugar, até a linha de observação do equipamento, ou em outros equipamentos, né, ele vem do plano perpendicular ao zenite até a medida do equipamento. Existe esse ângulo vertical, mas na geral, mas em equipamentos, em topografia, normalmente ele não é usado. Eu uso um ou outro, ok? Como é que os equipamentos clássicos trabalham com isso? Ou seja, dentro dos equipamentos como o teodolito eletrônico, ele tem uma pequena mudança que a gente vai ver, que é como ele lê, mas nos equipamentos óptico-mecânicos, o que eles fazem? Ele tem, vocês já repararam, quando vocês já fizeram uma aula prática, pelo menos de topografia, ou tiveram problema em relação à pandemia com isso? Eu não cheguei a ter nenhuma aula prática. Tá. Então, os equipamentos, se você, mais à frente, quando você for olhar, os equipamentos óptico-mecânicos, eles têm um círculo aqui, ó. O que é esse círculo aqui? É o que a gente chama do círculo vertical, né? Dentro do equipamento, ele tem um círculo medindo, como se fosse um transferidor, né, aquele de plástico, né, que você usa no desenho. Ele tem um aqui fixo, onde o eixo vertical do equipamento coincide com o 0, né, e o 180 desse limbo aqui, ó, desse círculo graduado que está aqui dentro. Quando você faz quando você posiciona a luneta, né, ao olhar esse limbo, ao olhar essa medição, o eixo da luneta marca o ângulo que você vai utilizar. A resolução aqui do desenho não está muito boa, né? Mas é como se eu olhasse aqui e me disse, opa, eu tenho 88 graus, 16 minutos e 42 segundos. Né? Então, esse círculo é fixo, paralelo aqui, o eixo dele é paralelo ao eixo vertical, e o eixo da luneta, quando gira, eu giro isso ao longo do círculo, certo? Se tem um ponto mais acima, eu vou ter o quê? Uma leitura acima de 90, se estiver para baixo, abaixo de 90. Tá? O que se faz muitas vezes, o que acontece? Para você garantir qualidade. Então, vamos lá.
Se eu medir o ângulo, 88 graus, 16 minutos e 42 segundos. Ok, meço e vou embora. Esse ângulo está certo? Eu medi uma vez. Se eu medir errado, eu sei se eu medir errado ou não. Eu vou medir uma segunda vez. Vamos pensar bem simples. Medi deu 88, medi de novo deu 100. Opa, tem o problema. Meu ângulo não está medido corretamente. Mas qual é o que está errado? O de 88 ou de 100? Um dos dois está errado, eu não sei qual. Eu não sei qual é o valor real, eu estou medindo para saber o valor. Eu faço uma terceira medição. Ah, deu 88, deu 100 e agora deu 88 de novo. Opa, provavelmente o 100 está errado. Se eu aumento o meu número de observações, eu vou confirmar que aquele 100 está errado. Se eu medir 88, medi a segunda vez deu 100, medi a terceira deu 90, 90 e pouco, então joga o equipamento fora, tá? Mas assim, você vai ter uma consistência quando você aumenta a quantidade de observações. Outra questão é, você na construção do equipamento. Gente, sempre que você usa um equipamento, você precisa testar esse equipamento, tá? Então, mesmo que esse equipamento esteja contigo há anos, você sempre faz testes nesse equipamento por causa do uso, de um possível tombo que você não viu, uma batida que você está no carro e você não viu. Você sempre faz testes nesse equipamento para ver a qualidade dele, tá? Um dos testes, porque você pode ter, imagina, você tem um pequeno desalinhamento aqui, ou você tem aqui, na hora que você vai estimar isso aqui, ele tem um erro de gravação. Então, normalmente a gente faz os testes que são chamados de círculo à direita e círculo à esquerda. Não sei se quem fez a prática já viu isso. Você põe o equipamento de forma que esse círculo aqui fique à sua direita, né? E aí você faz a leitura. Como é que você faz para, né? Você pega aqui, não sei se vai dar para ver aqui a caneta, botei meu círculo à direita, está aqui, né? Quando eu girar para botar o círculo à esquerda, opa, a ponteira está para esse outro lado. Eu vou ter que tombar a luneta, ok? Então, quando eu faço o círculo à esquerda, eu leio na outra parte do limbo, tá? Então, normalmente, você tem as séries de observações. Então, você fala, 3 séries de círculo à direita e círculo à esquerda. O que é isso? Eu vou medir círculo à direita, jogo, viro, né? Círculo à direita, giro o equipamento, viro a luneta, meu círculo está à esquerda, eu vou medir de novo. Mas são 3 séries, então eu vou voltar o círculo à direita, vou medir, vou girar, vou medir. Eu vou fazer isso 3 vezes. Então, para eu chegar no quê? Eu ter mais observações em pontos diferentes do círculo, para ver se não existe problema naquele círculo, e chegar num valor de mais alta probabilidade. Então, resumindo o processo, o ângulo final é o somatório das leituras à direita, mais o somatório das leituras à esquerda, mais quantas séries eu fiz vezes 360 dividido por o dobro da quantidade de séries, né? Isso aqui vai me chegar ao meu valor de mais alta probabilidade, provavelmente muito perto deste valor aqui, que é o valor do círculo à direita que você está medindo. Tudo bem? Isso são procedimentos. Então, como é que a gente elimina erro? Ou a gente aumenta a quantidade de observações para a gente tirar erros sistemáticos, tirar erros aleatórios. Desculpa. Você aumenta o número de observações para tirar erros aleatórios e você define procedimentos para tirar erros sistemáticos, erros que estão já nos equipamentos, erros que já existem ali, você faz procedimentos para minimizar isso. Tá ok? Professor, o ideal Diga. são 3 medições para... São o quê, perdão? O ideal são 3 medições para a gente eliminar esse erro? Ou tem... Então, vai depender. Depende da especificação do projeto. Se você está falando, se voltar lá para as redes geodésicas de alta precisão, eu não tenho certeza absoluta, mas acho que era em torno de 6 séries. 6 séries. Uma série só, você não sabe, você tem pouca margem. Então, se você medir o primeiro, pelo menos 2 séries, se você mede círculo à direita e mede círculo à esquerda, se uma desses valores está errado,
ele vai influenciar na média. Ok? Então, pelo menos 2 para você ver se aqueles resultados voltam. Ou seja, passam de novo. Primeiro círculo, né? O círculo à direita está dentro de uma variação. Então, se você faz a terceira leitura, a primeira leitura foi essa, a segunda leitura foi essa. A terceira leitura é de novo o círculo à direita. Então, imagina, deu 88, 16, 43. Opa, qual é a precisão do equipamento? Ele pode variar, porque também tem o quanto você consegue estimar na leitura. Não, tá ok, tá dentro do esperado para esse equipamento. Aí tudo bem, você vai na leitura 4. Deu 271, 40, 15. Opa, 2 graus, 2 minutos. Ali estava dando 1 segundo, aqui está dando 2 minutos. Então, vou ter que fazer mais um, para saber se eu li errado primeiro. Então, pelo menos 2. Se os 2 estiverem consistentes, ok. Se não, você vai ter que fazer mais um. Agora, vai depender, se você está montando o projeto, você vai definir essas questões, entendeu? Quantos eu vou olhar? Então olha só, você vai fazer um projeto, vai para o campo, você não vai acompanhar o campo. Então você fala assim, olha só, para eu não acompanhar, já que eu não vou acompanhar no campo, porque o cara muitas vezes não é no campo, é você ir no campo, voltar para o escritório e ver que está com problema e retornar para o campo. Esse retorno que é complicado. Então você fala, olha só, como eu não vou estar lá, eu vou pedir que eles registrem mais séries. Se ele registrar uma série só e estiver errado, e ele não perceber, eu vou ter que voltar lá para medir de novo. Então, você tem que construir isso. Ou, se você está fazendo uma atividade que já vem a especificação. Aí está lá, são 6 séries, são 3 séries, são 4 séries. Ou ele não fala nada. Se ele não fala nada, se você está fazendo um trabalho, né, você é contratado para fazer um trabalho, você ganhou um processo, uma licitação, ou ganhou assim, o que for para fazer um trabalho. E a especificação não fala nada, o que você faz? Se não fala nada, vou medir uma vez só. Não faz isso não. Por quê? Porque se der errado, você mesmo que vai ter que voltar. Não adianta você alegar. Não, mas não diz que eu tinha que medir 2 vezes. Não diz, mas diz que a precisão tem que ser tal. Então, entendeu? Ou você usa a especificação, se a especificação não diz nada, você monta, ou pelo menos para garantir 2 séries, pelo menos na construção da poligonal, tá bom? Professor, Diga. e se eu fizer 4 ou 6 séries e elas tiverem a variação de 4, 5 segundos? Aí eu faço uma média geral delas? Então, vamos lá. Se você tem um equipamento em que você consegue estimar, né, meio segundo, o que é estimar meio segundo? Você tem a marcação, você lê lá, na hora de, né? Vamos supor que cada um desse aqui fosse 1 segundo. Então, você tem aqui 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Se o ponteiro está no meio, deixa eu escrever aqui. Peraí. Fica mais fácil. Então, aqui corresponde a 1 segundo. E aqui a 2 segundos. É 2 aqui. Ó. Se você leu aqui, você consegue pelo menos estimar meio segundo. Ok? Então, teu equipamento, ele garante uma leitura de segundo. Tá? Aí você faz observações e ele está variando 10 segundos. Não adianta fazer média, o equipamento não é adequado, ou ele está com problema. Entendeu? Porque assim, ele tem que ter, dentro das observações, ele tem que variar pelo menos em torno de meio segundo. Porque pode ser um erro de estimativa, mas pode ser erro de pontaria. Por isso que você até aumenta. Se você vai fazer um erro de pontaria, você vai fazer o erro uma vez. Né? Errei, medi um pouquinho para o lado. Quando medir no novo, o próximo eu vou medir certo, ou provavelmente. Então, se mesmo aumentando o número de observações e o valor está muito acima, ou seja, a dispersão está muito acima, não tem jeito, não adianta tirar a média. A média só vai ocorrer. Se estiver dentro da dispersão, mas estiver variando pouco, aí eu faço a média de todas as medições? Isso aqui já te dá, ó. Esse valor aqui já te dá. Deixa eu mudar aqui. Isso aqui já te dá isso. Quando você faz o somatório das leituras, você joga nessa formulação e ele vai te dar o valor já médio. Sim. Tá? Você bota aqui direito lá, deu 88, 16, 42, 88, 16, 40, 88, 16,
43. Aí aqui, aí somatório isso tudo. Aqui o somatório 271, 42, 17, 271, 42, 16, 271, 42, 17. Você vai botar esse somatório tudo aqui. Quando você resolver isso aqui tudo, né, o n é igual a 3, já vai te dar o valor final, que vai estar em torno de 88, 16, 42, alguma coisa. Tá? Sim. É isso. Ok? Tudo bem? Perguntas? Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, a gente viu esse ângulo, mas tem esse ângulo aqui. Aí esse ângulo é o quê? É esse ângulo aqui horizontal. Esse ângulo aqui foi usado... Oh, desculpa, esse ângulo aqui não, perdão. Essa distância A aqui, ela usou um ângulo vertical para calcular, mas existe esse outro ângulo aqui, ó, horizontal. Por que que é horizontal? Porque isso eu estou olhando de cima, tá? Aquele outro a gente viu porque eu estava olhando de lado. Então, como é que eu calculo isso aqui? Como é que eu calculo esse ângulo, né? Isso aqui não é assim. Isso aqui seria CBD, tá? Isso aqui. Então, deixa eu já deixar aqui para vocês. Isso não é assim. Seria C, B, isso é um B, e D. Tá? Esse é o ângulo. Eu vou fazer isso a partir de algumas outras medições. Então, azimuth. Alguém já viu falar de azimuth? Né? Então, se você tem o ponto de B para C, você precisa do azimuth de B para C, que é esse aqui. Partindo desse azimuth, eu vou conseguir calcular esse ângulo aqui. Mas esse azimuth também, eu preciso de um segundo ponto. Então, eu não sei se vocês também já ouviram. Para eu transportar a coordenada, eu tenho que partir de 2 pontos de coordenada conhecida. Sim, porque é a partir. Porque não tem como medir esse ângulo aqui no campo. Né? Essa linha aqui não existe. O que vai existir é o quê? 2 pontos de coordenada conhecida, em que eu faço uma medição deste ângulo aqui, ó, beta. Ok? Esse ângulo aqui que vai me dar, é o que eu consigo medir. O azimuth eu vou conseguir calcular. Esse azimuth aqui, ó, de A para B, esse aqui, eu consigo calcular, porque eu vou ter a coordenada de A, vou ter a coordenada de B. Tá? E aí eu vou, a partir desse conjunto, e até aqui, ó, né? Ou seja, esse ângulo A é igual a 90 menos azimuth de B para C. Né? Claro que vai depender do quadrante, uma série de outras questões que você tem que levar em consideração. Tá? Então, a partir do azimuth, por isso que eu preciso de 2 pontos de coordenada conhecida, para que eu possa fazer uma pontaria para medir esse ângulo. A gente vai ver como é que mede esse ângulo. Então, os ângulos horizontais são os ângulos formados entre 2 planos. Se eu voltar aqui para o desenho, eu tenho um plano aqui, eu estou olhando de cima, né? Como se eu tivesse uma parede aqui, uma outra parede aqui. O ângulo horizontal é esse aqui. O ponto A e o ponto B, eles não obrigatoriamente estão na mesma altitude. Tá? Então, eu posso, a partir, né, esse ponto Q, ele pode não estar na mesma altitude de R. Mas o ângulo vai ser este aqui, o ângulo entre os 2 planos. O R pode estar em qualquer lugar do plano π'. E o Q pode estar em qualquer lugar do plano π. O ângulo horizontal vai ser o mesmo que esse alfa aqui, que é entre os planos. Tudo bem? Tá? No equipamento, para medir esse ângulo horizontal, ele tem a mesma coisa, só que em vez do círculo estar aqui, o círculo está aqui embaixo, o limbo aqui, ó, o limbo horizontal, ele está aqui embaixo. Tá? Então, você tem o eixo vertical saindo, né? Assim, o equipamento do eixo vertical está aqui, perpendicular ao limbo, né? O círculo graduado. Eu vou fazer uma pontaria, que é a minha leitura 1. Vou botar, né? Vou posicionar a luneta no ponto 1 e vou ler esse ângulo aqui. Depois eu vou posicionar a luneta no ponto 2 e vou ler esse ângulo. A diferença entre os 2 ângulos vai me dar o ângulo, essa distância horizontal, esse ângulo horizontal entre o ponto 1 e o ponto 2. Tudo bem? Olha aqui, ó, vamos ver isso aqui. Eu faço uma medição. Tá? O eixo vertical
vertical está aqui, é diferente do outro, né? Esse limbo aqui, o eixo vertical está passando aqui. Esse não, o eixo vertical, ó, é esse aqui, ó. Tá? Ele está perpendicular a esse limbo, esse ponto aqui. O equipamento está girando em cima desse limbo. Tudo bem? E aí eu vou fazer a primeira pontaria. Eu vou girar esse equipamento, fazer a pontaria para o ponto. O limbo está parado, eu giro, paro, faço a pontaria e vou ler esse ângulo aqui, ó. 39 graus, 1 minuto e 44 segundos. Beleza. Vou lá. Calma. Vou lá e vou ler o círculo. Não é círculo à esquerda, também está errado isso aqui. Eu venho aqui e faço a outra ponta, não é círculo à esquerda, tá? Continua com o círculo à direita aqui. Faço a pontaria, viro para cá e vou ler esse ângulo aqui, ó. Essa distância angular 290,0144. A diferença entre esses dois vai me dar o ângulo horizontal. A diferença entre esses dois. Posso fazer da mesma forma, né? Círculo à direita e círculo à esquerda. Tá? Não, peraí, eu falei besteira. Deixa eu ver aqui. Eu faço a pontaria no primeiro ponto, círculo à direita. Depois eu faço a pontaria no segundo ponto, círculo à esquerda. À direita, perdão. Viro para cá e faço a pontaria de novo. Então, eu vou fazer também procedimentos de leitura de círculo à direita e círculo à esquerda. Tá? Só que nesse caso aqui específico, eu estou fazendo para o mesmo ponto, para a mesma observação. Tá? Como eu fiz uma besteira aqui, me enrolei aqui, mas vamos lá. Eu vou fazer para o mesmo ponto 2 observações no limbo. Uma observação ao círculo da direita e uma observação ao círculo da esquerda. Isso está certo. Tá? Por quê? Porque ele vai dar uma diferença de 180 graus, que é o que eu estou girando no limbo. Tá? Isso faz com que, se eu medir, eu também tenho um teste de qualidade do meu equipamento. Ou seja, qual é esse ângulo? Esse ângulo vai ser, né, a somatória. Esses dois, esse aqui menos 180, vai dar esse valor e a média desses dois. O problema é que eu não vou medir só uma direção angular. Eu vou medir uma direção angular e eu tenho que medir outra para poder calcular esse ângulo. Então, eu vou medir aqui, círculo à direita e círculo à esquerda. Vou medir aqui, círculo à direita e círculo à esquerda. Ok? E aí eu vou ter o quê? A minha diferença da leitura horizontal. Tá bom? Ok ou não? Tudo bem? Existe uma outra questão, que aí são as séries. Repare, eu medi círculo à direita e círculo à esquerda para definir essa minha leitura dessa minha direção angular. Depois eu medi círculo à direita e círculo à esquerda para medir a direção, essa direção angular. E a diferença entre eles vai me dar o ângulo horizontal. Só que quando eu faço isso, se tiver algum erro nessa leitura, eu não vou perceber. Então, eu preciso fazer série. Então, eu vou medir círculo à direita, eu inverto, faço medida círculo à esquerda e círculo à esquerda. Tá? Se eu fizer a pontaria de novo, eu posso fazer isso várias vezes, fazer 2, 3, 4 séries. Tá? O que muitas vezes se faz também é você fazer essas observações ao longo do limbo. Felizmente, a gente não está com aula prática. Isso, na aula prática seria bem mais fácil mostrar. O limbo, eu posso girar a alidade, que é isso aqui, né? Girar, e o limbo está preso, então está solto. Então, eu giro a alidade e o limbo não gira. Ou eu prender o limbo. Eu giro a alidade e ele continua fixo. Então, não importa o lugar que eu ponha, ele vai ter sempre a mesma leitura no limbo, porque ele está fixo com a alidade. Tá? Tem não está dando para ver aqui, acho que deve estar aqui, ó. Deve ser esse coisinha aqui escondidinho aqui. Você trava o limbo. E aí você pode fazer isso. Você vai mediu
39, e aí vai medir o ângulo, vai dar, sei lá, 70, e o círculo à esquerda vai dar um outro valor. Eu travo e puxo esse 70 para leitura de novo naquele primeiro ponto. E aí eu vou partir de 70 e vou ter um outro valor. E assim eu vou levando essas observações, e eu faço observações ao longo de todo o limbo. Tudo bem, pessoal? Eu me enrolei no início, mas tudo tranquilo? Senão eu volto. Tá? Bom, em relação às medições angulares, a gente tem essa classificação. Ou a gente vê, ou eu tenho medições verticais, que são a zenital, a nadiral, que a gente não usa para topografia e é inclinada, né? E as horizontais, que são os azimutes, que dão horizonte, né? Os azimutais, que são os azimutes, ou rumo, que dão orientação, e as goniométricas, que são os ângulos internos ou externos das poligonais, tá? Então, quando eu for fazer medições, eu tenho dois tipos de ângulo. E dentro desses dois tipos, eu tenho outros tipos de medição angulares também. Tá bom? Esse aqui, essas medições geométricos aqui, goniométricos, são essas aqui. Se eu voltar aqui para aquele desenho, essa medição aqui que eu vou fazer, ó. Essa é uma medição interna. Essa aqui é um ângulo horizontal azimutal. Então, eu vou usar esses dois para poder transportar essa coordenada. Tá? Bom, a gente falou desse equipamento, dessas medições de ângulo, para a gente relembrar e detalhar. Uma estação total, ela tem, como a gente viu, dois limbos para calcular os ângulos, tanto horizontais e verticais. Então, ela tem um eixo vertical, por isso que quando eu nivelo, eu vou nivelar essa estação aqui total, para que ela tenha o eixo vertical dela paralelo à vertical do lugar. Eu tenho o seu eixo horizontal e o eixo do luneta. Tá? Nas estações totais, você tem o ângulo a partir de uma observação aqui, né? Uma medição digital. Por quê? Porque o equipamento, conforme a posição da luneta, ele lê automaticamente dentro desses limbos, né? Um código de barra, o processo que for interno de leitura. Então, e aí, como ele se ele for só um teodolito, ou seja, um teodolito eletrônico, ele vai me dar informações angulares. Se ele for um distanciômetro, que vai emitir o feixe de energia, vai refletir no prisma e vai voltar, ele é um distanciômetro, aí eu tenho uma estação total. Ok? Então, essa ideia é parte disso aqui. Eu tenho, né, o eixo vertical, eu tenho um limbo horizontal e nas direções angulares eu vou medir o ângulo dos horizontais e o limbo vertical, que é paralelo ao eixo vertical, e ele é lido pela direção vertical, a direção da luneta. Tudo bem? Então, esses são os processos de medição, os processos clássicos de medição, em que eu vou medir ângulos e vou medir distâncias para transportar a coordenada. Essas medições de ângulos, essas medições de distâncias, elas são projetadas para serem, né, levantamentos geodésicos no elipsoide de referência. Tá? E aí eu trouxe alguns exemplos de cálculos nesse elipsoide para a gente poder transportar essa coordenada. Tá? Aqui é um exemplo. Eu vou precisar transportar coordenadas. É o processo direto. Tá? Então, a operação vai definir o cálculo das coordenadas geodésicas do ponto B. Quando eu falo coordenada geodésica, eu quero latitude e longitude associado a esse sistema de referência. Tá? Partindo de um ponto A de coordenada conhecida. Então, partindo desse ponto de coordenada conhecida, eu quero determinar a coordenada de B. Para fazer isso, a gente viu que eu vou precisar de duas informações, né? O azimute, esse ângulo aqui, e a distância de A para B. Ok? Então, eu tenho a coordenada de A, o azimute geodésico de A para B e a distância geodésica de A para B. Distância geodésica é aquela distância que foi calculada e repartida sobre o elipsoide. Ok? Existe uma formulação matemática para fazer isso, que é a formulação de Poisson, linhas com mais de 100 km de comprimento, elas não são usadas, perdão, para essas linhas, mas elas funcionam bem e a gente vai ver esse cálculo. É um cálculo bem complicado, não é que seja complicado,
Ele é trabalhoso, mas desde o momento que você automatize isso, o processo fica relativamente simples. O que a gente está querendo é a coordenada de B, então a coordenada de B, a latitude B, vai ser a latitude de A menos essa variação da latitude aqui, e a longitude B vai ser a longitude de A mais ou menos, depende do sinal, da variação da longitude entre A e B. Tá? Essa é a formulação. Tá? Então, para eu calcular essa variação, que é o que eu quero, porque isso aqui eu tenho todo esse procedimento que tem tanto o azimuth quanto a distância e alguns elementos, algumas constantes. A mesma coisa para a variação da longitude. Tá? Claro, para cada um desses, para o elemento A, para o elemento B, para o C, para o D, para o E, você tem uma formulação para isso e como você chega nessa. Né? Então, você tem aí uma quantidade de constantes que você precisa calcular. Por que são constantes? Porque o cosseno de A é um elemento constante para aquele problema, para aquele ponto. A latitude de A, que é uma latitude conhecida, o raio de curvatura da primeira vertical também é calculado partindo da latitude de A, o raio de curvatura da seção meridiana também. Então, tudo isso aqui você tem e você tem que calcular, você automatiza esse procedimento. Tá? Então, vamos ver um exemplo disso, tá? Um exemplo prático disso. Então, considerando o ponto A e B em Sirgas, quando eu digo Sirgas 2000, eu estou dizendo qual é o elipsoide que eu vou usar. Tá? Para Sirgas 2000, é o GRS 80. Isso significa que eu sei o semi-eixo maior e o achatamento, e a partir disso eu consigo calcular, né, os outros elementos, como semi-eixo menor e excentricidade, né, que é a primeira excentricidade ao quadrado. Utilizando a partir das coordenadas do ponto B, certo? Eu quero calcular a coordenada do ponto B utilizando o quê? A distância e o azimuth entre eles, sendo a coordenada de A. Então, se eu tenho a coordenada de A, eu tenho como calcular os raios de curvatura para esse elipsoide. E a distância e o azimuth. Tá? Então, eu tenho uma distância aqui de 3,5 km e o azimuth geodésico de A para B. Todas aquelas formulações que estão aqui, A, B, C, D e E, essas formulações, né, se calcula relativamente simples depois que você implementa. Né? E também a implementação não é tão complicada, só dá trabalho. Né? Você calcula A, B, C e D, e a partir disso, jogando esses valores aqui, ou seja, o B eu calculei, o D foi dado, o azimuth foi dado, o C eu calculei, o D foi dado, e assim por diante, eu vou chegar na coordenada de B. Então, partindo de um ponto A, que tem estas coordenadas aqui, esta distância e esse azimuth, eu chego na coordenada do próximo ponto. Esse é o processo direto. Eu vou medir aqueles valores, então vou fazer medições de distância e medições angulares para chegar nesses valores de azimuth, nesse valor de distância sobre o elipsoide, certo? O azimuth aqui, vamos lembrar bastante lá as observações e as questões lá também lá do complementos matemáticos, né? Só que aí não é numa esfera, é no elipsoide. Né? E eu chego a essa coordenada. Esse é o processo direto. Mas também tem um processo inverso. O que é o processo inverso? Eu vou partir conhecendo as coordenadas dos dois pontos, coordenada do A e do ponto B. E aí eu quero calcular a distância entre A e B e o azimuth entre A e B, certo? Essa distância vai ser uma distância sobre o elipsoide. E vai ser um azimuth geodésico também associado a essas coordenadas no elipsoide. Tá? Então, eu vou botar aqui, há uma formulação, e aí é muito importante isso aqui, que também foi tocado lá na geodésia, porque os sistemas computacionais, com qualquer desenvolvimento que você tenha, para calcular azimuth, para calcular valores angulares, você não vai conseguir calcular nenhum a partir do arco tangente, voltar um ângulo maior que 180. Ele vai dar 30, 40 ou menos 30 e menos 40. Então, você tem que tomar cuidado e saber esses valores. Então, se eu tenho coordenadas
em que elas estão no primeiro quadrante, ou no segundo, ou no terceiro, a relação azimute-rumo é diferente, e também o procedimento para o cálculo das coordenadas ele também é diferente, é o quanto você tem que corrigir. Né? Lembrando que o rumo ele sempre é calculado pelo menor ângulo referente ao eixo. Então, se eu estou... Rapidamente aqui, todo mundo lembra ou não? Então, aqui eu... Ops! Cadê minha caneta? Se eu tenho o eixo aqui, e o eixo aqui. Esse ponto que está aqui, né, ele vai ter esse azimute aqui, ó, certo? Partindo sempre da direção norte. E vai ter também esse rumo. Então, aqui é o azimute e aqui é o rumo. São iguais. Está aqui, ó. Azimute e o rumo é igual. Vou mudar a cor. Se eu tenho este ponto aqui, né, esse aqui vai ser o azimute, ok? E esse aqui vai ser o rumo. Porque o rumo sempre vai partir da porção norte-sul mais próxima. Tá? Se fosse um ponto desse lado aqui, ele ia partir daqui. E no quarto quadrante, ele ia partir daqui. Ok? Então, você, dependendo do quadrante, você vai ter que fazer então, esse cálculo. Então, partindo das coordenadas iniciais, e a gente vai ver esse x e y e tal, lembrando que você precisa, ao transformar o azimute, tem essas relações entre azimute e rumo. Tá? Ao mesmo tempo, para as questões da medição, ou seja, quando eu pego para calcular, né, um valor, esse ângulo aqui sobre, né, a tangente de ΔX sobre ΔY, se ele for positivo, ok. Né? Então, ele vai medir aqui este valor aqui. Tá? Se for no segundo quadrante, né, ele vai medir, vai calcular bonitinho esse valor aqui. Não, perdão, ele já não calcula esse valor, ele calcula um valor... peraí, deixa eu desenhar aqui... Não, isso mesmo, ele vai calcular porque só a tangente está aqui, ó. Lembra no círculo trigonométrico? Deixa eu apagar aquilo ali que ficou ruim. Vou tentar fazer aqui, muito difícil com esse mouse, mas vamos lá. No círculo trigonométrico, né? Tá aqui. A tangente está aqui, ó. Ok? Então, quando você tem um ponto nesse quadrante, ok, bateu aqui. Quando você tem um ponto nesse quadrante, ok, bateu aqui. Tudo bem? Quando você tem um ponto nesse quadrante, ele vai rebater para cá. Quando você tem um ponto nesse quadrante, ele vai rebater para cá. Então, ele vai ser sinal negativo ou positivo. Tá? Então, a calculadora, se você botar, sei lá, um valor no segundo quadrante, né, que é esse aqui, ele vai dar um valor negativo, porque está para baixo, ok? Ele vai dar um valor negativo. Então, vai ser esse valor negativo, que é este ângulo aqui, deste ângulo aqui, esse valor negativo aqui, é desse ângulo. Então, o ângulo total é os 90 mais esse pedacinho aqui. Tudo bem? Isso quando você implementa, tá? Quando você calcula, você pega na sua calculadora e vai botar o ΔX positivo e o ΔY negativo, vai dar um valor negativo, certo? E o arco tangente vai ser negativo. Só que aí ele negativo é o quê? Ele está no segundo ou no quarto quadrante? Você só vai saber disso por esse sinal, por essas condições que você já tem prévio antes. A mesma coisa para os outros quadrantes. Então, se ele está no terceiro, ele deu um valor positivo, mas é um valor positivo o quê? Deste ângulo aqui, que tem todo esse valor mais 180 envolvido, porque ele está sempre projetando pela tangente aqui. Tudo bem? Tá? Então, isso é preciso saber também essas relações, tá? Eu botei 2 desenhos. Ah, tá, esse era o segundo. Tá? Então, dependendo do quadrante, você vai ter ações diferentes para resolver, tá? Ó,
Aqui ele está vendo, ó, tá vendo? Ele calcula esse beta aqui, que ele calcula aqui, que é esse beta aqui, ele é igual no primeiro quadrante, perfeito. No segundo quadrante, ele vai calcular esse beta aqui, ó, vai calcular esse ângulo aqui. Logo, o azimuth é 180 menos esse beta. Tudo bem? No terceiro, ele vai calcular isso. Logo, é 180 mais beta. Porque beta está até positivo aqui. O beta aqui vai ter negativo. Tá? Então, é 180 mais isso vai dar esse valor aqui, porque ele já vem negativo. E esse aqui, ele também vai dar negativo. Vai dar esse valor negativo. É o 360 mais esse valor negativo, ele vai dar esse valor todo aqui. Então, esses são os procedimentos que você precisa, no momento da implementação, da automação desse procedimento, ficar de olho nisso. Tá bom? Então, voltando aqui, ele tem toda a formulação, cálculo da distância, quais são esses, né? Está entrando x, 2, y2, o que é isso? Você tem formulação, é uma porção de equações aqui que você vai ter que implementar, tá? Então, ele precisa desse x2, esse y2, esse x2 e y2 depende do w, do C1 e C2. Aí você, bom, w, C1 e C2 vai depender de outros que você vai calcular até você montar toda a tua estrutura da equação e resolver, né, tanto a distância, você precisa calcular esse x2 aqui, esse y2, você vai calcular essa distância e vai calcular o rumo que depois você transforma para azimuth. Então, como é que isso funciona? Considerando ponto A e B em sirgas, ponto A, ponto e B em sirgas, então eu tenho os parâmetros do elipsoide. Estou calculando sobre o elipsoide. Calcule a distância geodésica entre esses dois e o azimuth entre esses dois. Olha, bom, então eu tenho coordenada de A, coordenada de B. Vou calcular os raios de curvatura, primeiro vertical e seção meridiana e primeiro vertical do ponto 1 e do ponto 2, do A e do B. Eles aparecem nas equações aqui. Cadê? Aqui, ó. Tá? Ele aparece aqui. Ó, o raio primeira vertical, seção meridiana, eles aparecem. Calcula todos aqueles parâmetros que existem. Aqueles parâmetros vão possível calcular o x, o x1 e o x2 e o x2 e o y2, que é o que eu quero. A partir desse valor, eu calculo a distância e calculo o azimuth. Como é que eu calculo a distância? Ela está aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. E o rumo, eu vou calcular. O azimuth eu vou calcular a partir do rumo. Eu tenho esse valor e eu tenho, para aquelas duas coordenadas, a distância e o ângulo. Tá? Deixa eu... Vou fazer uma coisa aqui, vamos ver. Deixa eu cortar isso aqui. Vou deixar isso aqui, peraí. Deixa isso aqui e vou voltar lá para aquele primeiro exemplo. É esse aqui. Então, olha aqui, ó. O ponto A e o ponto B são o mesmo. Aqui a gente calculou o B a partir desses valores, tá? E eu, a partir do A e o B, calculei esses outros valores, ó. Aqui estava dando 3.448,444 metros. 3.448, sumiu aqui, né? Via 67. Então, deu uma diferença em torno aí de 20 centímetros, certo? Para 3,5 km. Angular foi em torno de 10 segundos também para 3,5 km de medição. Ok? Né? Então, dentro do levantamento, a gente está falando de levantamento clássico. A determinação de coordenadas do ponto B por processo clássico é esse. Eu vou medir ângulos e distâncias e vou transportar a coordenada. É isso que se vê nos processos clássicos na geodésia. Não tem jeito, é um conjunto de cálculos. Eles estão aqui disponíveis. Quem quiser implementar, eu acho que eu implementei até isso no... Acho que foi no SMAT. Eu não sei se vocês... SMAT, eu não sei se vocês já usaram. Ele é parecido com a versão gratuita do MathCAD. Não sei se vocês já usaram. Ele é bem interessante. E você vai montar isso. Se você mudou a coordenada, ele recalcula tudo para vocês.
Tá? Então, não é, como eu falei, o foco vai ser no nivelamento, na parte altimétrica, mas só para reforçar e vocês entenderem esse procedimento clássico, com alguns exemplos. Quem quiser fazer cálculo, transportar, pegar duas coordenadas e calcular a distância, calcular o azimuth, perfeito. Né? Ou partir de inventar uma distância e um azimuth partindo de uma coordenada e ver o coordenada que dá e fazer o inverso para ver se bateu. Tá? Para vocês terem essa ideia e terem esse tato em relação a esses valores gerados. Tá? Então, assim, o processo clássico, a gente não, mesmo que a gente tivesse presencialmente a área prática, a gente não ia fazer uma prática. A única coisa que a gente poderia fazer em relação a isso é olhar, de certo modo, mais próximo o equipamento. Por quê? Porque os levantamentos geodésicos hoje são feitos por tecnologia GNSS, que a gente vai dar uma pincelada na próxima aula e vocês vão ter disciplinas específicas para isso. Tá? O que a gente vai focar é no nivelamento, no transporte de altitudes, que o GNSS não resolve. Altitudes ortométricas, altitudes com características físicas, altitudes que têm como referência o nível médio dos mares, que tem como referência o geóide. É isso que a gente vai focar, mas para a gente não deixar completamente sem abordar essa questão, esses são os processos clássicos, tá bom? Na próxima aula a gente vê como é que é o procedimento do GNSS, principalmente, eu não vou entrar em detalhes, né, do sistema, como é que ele funciona, mas pelo menos para a gente ver a associação, as relações que, como é que se fazia por trilateração e como é que eu faço hoje? Como é que eu transporto coordenada, tá? Não vai ser diferente transportar coordenada, sabendo as coordenadas de satélite, como eu trago esta coordenada para o ponto que eu tenho. Sendo que para fazer isso eu vou ter que medir distância. O que o equipamento GPS faz, ele mede distância e a partir da coordenada dos satélites, mede as distâncias dos satélites para o ponto que eu quero, e a partir disso eu vou calcular a coordenada do ponto, conhecendo a coordenada dos satélites. Sendo que as coordenadas dos satélites, o ponto que eu vou determinar, são coordenadas tridimensionais cartesianas, né? Retangulares cartesianas, x, y e z. Tá bom? Perguntas? Não? Agora não, professor. Não, a minha era com base na questão do início que o senhor comentou, da questão do erro esperado por trena metálica, enfim. Na questão de, por exemplo, ali se usou 100 metros, se eu não me engano. A trena laser, por exemplo, aquelas que é muito usada na engenharia civil, ela teria um erro mais abaixo ainda? É o que você espera, né? Não sei te dizer, teria que ver na especificação. Aquelas relações de 5 centímetros para 100 metros é a especificação do fabricante. Ah, tá. Tá? Teria que ver a especificação do fabricante dessas milhas eletrônicas. O que ela faz é a mesma lógica do distanciômetro. Né? Ela manda um feixe, aquilo reflete e volta. Né? Só que ela não precisa de um prisma, e aí não sei efetivamente como é que é esse procedimento. Mas a ideia, sempre você tem que pegar o seguinte, o que o fabricante me dá? Certo? E aí, lá em seleção e método, vocês vão ter isso muito mais detalhado também. Bom, o que eu quero fazer? Então, se eu tenho que... E aí é a questão do... eu preciso de uma precisão de 1 para 10 mil. Vocês já ouviram falar isso? 1 para 10 mil não é associado à escala quando se fala em precisão. Eu vou errar uma unidade quando eu medir 10 mil unidades. Ok? Então, aí da mesma forma que escala. Se eu vou errar 1 centímetro, 1 milímetro, se eu medir 10 metros. Né? 1 para 10 mil, então eu tiro 3 zeros. Então, quando eu falo preciso de um levantamento com precisão de 1 para 10 mil, não significa que eu vou mapear na escala 1 para 10 mil. Significa que eu vou errar a cada 100 metros medidos 1 milímetro. Tá? Se eu transportar
botar uma coordenada e ela tiver 200 metros para este transporte, o meu ponto não pode ter mais do que 2 milímetros no raio de incerteza. Então, isso vem muito... Aí você vai ter que ver o equipamento. Então, tanto as trenas como as trenas eletrônicas, distanciômetro, qual é a especificação do fabricante? O fabricante diz que eu erro 2 centímetros a cada 100 metros de medida. Legal. Confio plenamente no fabricante? Não por quê? Não porque ele está fazendo de má fé, mas você pode dar o azar de pegar um equipamento que veio com problema. De 1.000 equipamentos que ele produz, 9.999 corresponde exatamente ao que está especificado. Um não, e você deu azar de comprar esse. Certo? Então, você sempre vai o quê? Testar. Então, mesmo que seja uma mira a laser, né? Que você falou, esqueci o nome, mira laser, né? Mesmo que você tenha isso, o que você faz? Eu vou pegar 2 referências, 2 medidas, em que eu vou medir, vou pegar uma trena que quase não deforma a trena meço ali, e aí eu vou medir meu equipamento. Tá batendo, beleza. Pronto, aí a partir daí eu vou. Não tá batendo. Eu posso variar isso e também até achar um fator de correção, né? Mediu 10, deu 9. Medir 20, deu 18. Opa, eu posso ter um valor de correção, certo? Então, o que vocês têm que ficar focados no futuro de vocês, na atividade, quem for trabalhar com medição, com campo, com observações, o que está dizendo que eu preciso, que eu posso errar, certo? Muitas vezes, quem contrata, às vezes, esse serviço não tem ideia sobre isso. Então, você pode até, nesse processo, definir, olha, para o que você quer, você precisa ter essa precisão. Para eu garantir essa precisão, eu vou usar esses equipamentos e esses procedimentos. Quem trabalha com equipamento, vira e mexe, tem que dar uma olhada, tem que fazer uma medição numa base conhecida, de coordenada conhecida, medir. Eu não tenho uma base de coordenada conhecida, então vou construir um determinado local, vou alugar um equipamento de GPS de alta qualidade, meço aquilo ali e testo meu equipamento. É um investimento que você, mas eu vou alugar equipamento, vai alugar equipamento por 1, 2 dias, vai medir, você vai construir aquela base e vai sempre testar teu equipamento, seja para uma distância, seja para um ângulo, entendeu? Você faz 3 para você poder medir angular, você cria uma base e você tem garantia que esse teu equipamento está funcionando bem, tá? E a mesma coisa para treino, tem a especificação do fabricante, não significa que ele está te dando uma volta, significa que você pode ter um azar de pegar na série estatística que existe, ou seja, de 1 a cada 1.000 dá problema, você ser o sorteado. Né? Você não vai deixar para saber disso na hora que você pegar um contrato, for trabalhar e ter que voltar e ter que alugar um outro equipamento. Então, todo o teu plano de custo já era, concorda? Né? Então, é esse olhar que vocês têm que ter. Perguntas? Não, já respondeu. Obrigado. Não? Bom, pessoal, é isso. Essas aulas já estão lá disponíveis. Eu vou parar de gravar para não ficar o vídeo muito grande.